Ei, você! Aí do outro lado da tela. Pausa por um instante. Só por um segundo. Feche os olhos e me responda mentalmente: quantas vezes hoje você já desejou que algo fosse diferente? Que você tivesse mais dinheiro, mais saúde, um amor mais pleno, mais paz. Agora, vou te fazer outra pergunta, e essa pode doer um pouco: quantas vezes hoje você se sentiu como a pessoa que já tem tudo isso? Se a segunda resposta foi um silêncio constrangedor, você não está sozinho. A maioria de nós foi treinada a vida toda para correr atrás. Correr atrás de objetivos, de validação, de uma felicidade que sempre parece estar no próximo marco, na próxima conquista. E se eu te disser que essa corrida é a única coisa que está te impedindo de chegar lá? O universo não é um gênio da lâmpada que responde aos seus pedidos. Ele é um espelho infinitamente sábio, que só devolve uma coisa: a energia que você emite. A pessoa que você é, de verdade, no seu núcleo mais íntimo. Não o que você fala, não o que você posta, não o que você deseja quando está motivado. Mas a sua vibração dominante. Aquele estado interno que você carrega no piloto automático, no trânsito, na fila do banco, no silêncio do seu quarto à noite. Você não atrai o que deseja. Você atrai o que você é. E hoje, aqui neste vídeo, nós vamos desmontar a matrix da busca e acessar o modo criador. Você vai entender a física por trás da manifestação. Porque isso não é espiritualidade fofa nem é neurociência. É física quântica. É sobre como a sua consciência, quando alinhada, colapsa a realidade material ao seu redor. Se você está cansado de vibrar falta e atrair mais falta, se está pronto para parar de buscar e começar a ser? Então este vídeo é o seu ponto de partida. É hora de lembrar quem você realmente é. E criar a sua realidade. Agora. Olá, eu sou o Everson. Antes de mergulharmos de cabeça, eu tenho um pedido importante para fazer. Se este conteúdo ressoar com você, inscreva-se no canal. Cada inscrição é um sinal para o algoritmo de que mais pessoas precisam ver essa mensagem, ajudando a alcançar quem mais precisa. Clique no like para elevar a vibração deste conteúdo, compartilhe com aquela pessoa que você sabe que está precisando ouvir isso hoje e deixe um comentário dizendo: eu crio minha realidade agora. Não são só palavras. É a sua primeira declaração de intenção. É você começando a emitir uma nova frequência. E eu vou estar lá, lendo e vibrando com cada um de vocês. Agora, respira fundo e vamos começar. Dispensa fala. Durante a maior parte da minha vida, eu fui um excelente desejador. Eu desejava com todas as minhas forças uma saúde melhor, relacionamentos mais profundos, uma sensação de plenitude. Eu lia livros, repetia afirmações, visualizava metas. E, no entanto, o mesmo cenário se repetia e a frustração era minha companheira mais constante. O universo parecia surdo aos meus apelos. Até que um dia, um insight, que veio menos como um pensamento e mais como uma experiência visceral, revolucionou tudo. O universo não reage ao que eu quero. Ele responde ao que eu sou. Essa não é uma frase de motivação. É uma lei da física. Essa constatação foi como trocar a lente de um telescópio. De repente, tudo que estava desfocado ficou nítido. Ela me arrancou do modo de sobrevivência, aquele estado reativo de lutar, fugir ou congelar, e me colocou, pela primeira vez, no assento do Criador. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas vive num ciclo de desejo e desapontamento. Elas almejam uma vida extraordinária enquanto sua vibração dominante é de medo, escassez, culpa e pressa. Elas entram em conflito direto com o próprio campo quântico. E o campo quântico é surdo para palavras. Ele é cego para imagens. Ele só entende uma linguagem em frequência. Não se trata de merecimento, como se o universo fosse um juiz distribuidor de prêmios. Trata-se de coerência vibracional. É a mais pura física. Você não pode conectar um aparelho de 220 volts em uma tomada de 110. Há um descompasso, uma falha, e o circuito não se completa.
Da mesma forma, não adianta tentar manifestar um futuro de abundância e amor com o corpo ainda viciado na química do passado de falta e dor. Não adianta sussurrar afirmações de sou confiante enquanto as glândulas adrenais ainda bombeiam cortisol, o hormônio do medo, e seus músculos estão tensionados para o ataque. O que atrai a realidade não é o seu discurso, é o seu estado interno. E estado interno não se muda com força de vontade. A força de vontade é da mente, e a mente é volúvel. Estado interno se muda com presença, com intenção e, acima de tudo, com treino. As pessoas buscam resultados rápidos, uma pílula mágica, enquanto carregam consigo uma identidade velha, esculpida por memórias dolorosas, reativa aos mesmos gatilhos, emocionalmente condicionada a repetir os mesmos padrões. Enquanto essa versão antiga de você não for atualizada no seu sistema operacional interno, nada de verdadeiramente novo pode entrar. Porque o campo responde à sua vibração dominante, não ao seu desejo passageiro. O desejo é uma fagulha. O ser é o combustível. E quando essa verdade penetrou cada célula do meu ser, eu parei de correr atrás e comecei a me tornar. Parei de buscar a felicidade e comecei a praticar a alegria. Parei de almejar a paz e comecei a gerar a calma. Passei a vibrar como quem já tem, a sentir como quem já viveu, a agir como quem já é. Este não é um discurso sobre pensamento positivo. É um manual sobre neuroplasticidade, coerência cardíaca e física quântica. É sobre acessar com precisão cirúrgica o ponto exato em que a sua vibração, coerente e sustentada, altera o curso da matéria. É um caminho de responsabilidade radical. Porque, a partir desse entendimento, não há mais para onde correr. Você não pode mais colocar a culpa na economia, nos seus pais, no seu chefe ou no destino. Não tem a ver com sorte, com um decreto divino ou com o alinhamento dos planetas. Tem a ver com frequência, energia e presença. E quando você vibra nesse patamar elevado de coerência, as coisas não só vêm mais rápido, mas elas vêm certas. Elas chegam na medida exata da sua expansão interna, perfeitamente alinhadas com a pessoa que você decidiu ser. Porque você não está mais no modo de pedir. Você entrou no modo de criar. E a criação verdadeira, a mais poderosa, só começa quando você compreende, no nível mais profundo, que já não precisa de nada externo para se sentir completo. Você só precisa se lembrar de que já é. A grande mentira da realidade externa. Durante anos, fui um prisioneiro da percepção. Acreditava que a realidade era algo sólido, externo a mim, independente daquilo que eu sentia ou pensava. Meus pensamentos e emoções eram meras reações a um mundo que já estava lá, pré-moldado. Mas então, mergulhei nos estudos do campo quântico, e esse castelo de certezas desmoronou. A física quântica não é uma teoria esotérica, ela é a base da própria matéria. E ela não apenas sugere, mas comprova, existe um campo invisível, um oceano de potencial puro, de possibilidades infinitas, que existe antes da forma. E esse campo não é passivo. Ele está constantemente esperando, ansioso, por um sinal claro. E esse sinal é a nossa vibração. Não é mágica. É ressonância. É coerência entre o que você sente no coração, pensa na mente e emite como energia. É impossível acessar a infinitude desse campo a partir da frequência baixa e caótica do medo, da dúvida ou da ansiedade. Essas emoções são âncoras. Elas te prendem ao conhecido, ao previsível, ao que já foi. Elas são a memória do passado se disfarçando de presente. O campo quântico, no entanto, responde ao novo. Ao desconhecido. Aquilo que vibra além da sua personalidade condicionada, além da sua história pessoal. E o detalhe que mais me impactou, que deve impactar a você também, é este, e não importa o que você quer. Importa o que você vibra. Você não atrai o que deseja. Você atrai o que é. E ser, no nível quântico, não é uma declaração intelectual. É sentir intensamente, genuinamente, no corpo, como se já fosse verdade. Quando eu comecei a sentir gratidão antes de ter um único motivo lógico para isso, meu campo energético começou a se mover.
Quando eu comecei a vibrar amor incondicional antes de ter alguém específico para direcionar, minha realidade começou a se reconfigurar. O campo quântico não entende um dia, quem sabe ou tomara. Ele é um campo do agora. Ele responde à vibração atual, à certeza interna que você emana no presente, mesmo que todas as evidências físicas gritem o contrário. Isso não é esperança. Isso é fé quântica. E é nesse ponto que a vida se transforma. Porque quando você internaliza que o campo é moldado pela sua vibração, a responsabilidade deixa de ser um fardo e se torna a maior das dádivas. Você sai do papel de vítima, impotente, reagindo aos caprichos do mundo, e assume o papel de criador. Você não está mais respondendo à vida, você está emitindo sinais, influenciando probabilidades, alterando a própria matéria com a sua energia alinhada. É sutil. Tão sutil que a mente racional duvida. Mas é justamente essa sutileza que o torna tão poderoso. Claro, nem todo mundo está preparado para esse salto. Porque vibrar diferente exige ser diferente. E ser diferente exige morrer para quem você foi. E essa morte do eu antigo não é metafórica. É o primeiro e mais corajoso passo para que o campo quântico te reconheça como uma nova frequência. A ditadura dos pensamentos repetitivos. Você sabia que a maioria das pessoas pensa, em média, entre 60 e 70 mil pensamentos por dia? E o dado mais aterrador de todos, cerca de 90% desses pensamentos são exatamente os mesmos do dia anterior. Quando essa estatística cruzou meu caminho, tudo fez sentido. Não é o universo que está emperrado. Não é a vida que não anda. São os seus pensamentos que estão estagnados. E se você pensa igual, sente igual. Se sente igual, vibra igual. E se vibra igual, você cria a mesma realidade, dia após dia, mês após mês, ano após ano. Pensar diferente, portanto, não é um mero exercício intelectual. É um ato de coragem revolucionária. Porque cada pensamento carrega uma assinatura eletromagnética específica. É uma carga de energia que afeta diretamente o campo ao seu redor. Pensamentos elevados, como compaixão, gratidão, amor incondicional e alegria genuína, não são apenas bons sentimentos. Eles são frequências altamente organizadas, coerentes e expansivas. São como sinais de rádio de alta fidelidade, que o campo quântico capta com clareza, sinalizando que você está pronto, em sintonia, para receber novas e extraordinárias possibilidades. Mas aqui está o erro catastrófico que muitos cometem, e não adianta pensar positivamente por 5 minutos pela manhã e depois passar o resto do dia se sabotando com ansiedade, julgamento e críticas. O campo quântico não é um vendedor que você convence com um discurso rápido. Ele é um espelho que responde ao que você pensa, sente e acredita de forma consistente. Por isso, a verdadeira transformação começa com a vigilância dos pensamentos. E vigilância não é sobre controle obsessivo, que gera mais estresse. É sobre observação consciente. É sobre se tornar o observador da sua própria mente, e então, com gentileza e firmeza, escolher trocar um pensamento limitante por um pensamento elevador. Eu me lembro do início da minha prática. Era exaustivo. A cada pensamento de eu não consigo, eu respirava fundo e, mesmo sem acreditar plenamente, o substituía por estou me abrindo para uma nova maneira. A cada onda de isso não é para mim, eu gerava, intencionalmente, um sentimento de o universo conspira a meu favor. No começo, era mecânico. Parecia falso. O ego sussurrava, você está se enganando. Mas eu mantive o treino. E, com o tempo, uma mudança silenciosa aconteceu. Não foi do lado de fora primeiro. Foi dentro. Eu comecei a ser diferente. A minha base começou a mudar. E então, como um relógio preciso, a realidade externa começou a responder de forma diferente. Porque o pensamento é a semente. Mas para germinar e romper o solo do mundo material, ele precisa da emoção certa e da repetição certa. Pensar elevado é como sintonizar um novo canal no rádio do seu ser. Você não ouve uma nova música, uma nova sinfonia de possibilidades, enquanto continua girando o disco riscado dos velhos padrões.
E quando você, finalmente, muda o canal interno, o mundo externo não tem escolha a não ser se reorganizar para refletir fielmente essa nova emissão. O coração, o maior instrumento de comunicação com o campo. Por muito tempo, fui um escravo das minhas emoções. Elas surgiam como tempestades incontroláveis, e eu era um barco à deriva, simplesmente reagindo. Até o dia em que descobri a verdade mais libertadora, e eu não precisava ser refém delas. Eu podia criar emoções. Sim, criar. Como um maestro que escolhe a trilha sonora antes do filme começar. E foi aqui que entrei em contato com a coerência cardíaca. Este não é um termo místico. É um estado fisiológico e energético mensurável, no qual o coração e o cérebro entram em sincronia perfeita. E quando isso acontece, a linguagem que você emite para o campo quântico se torna cristalina, poderosa e profundamente magnética. O coração não é apenas uma bomba mecânica. A neurociência já comprovou, o coração tem seu próprio e complexo sistema nervoso, frequentemente chamado de o pequeno cérebro do coração. Ele gera o campo eletromagnético mais forte do corpo humano, cerca de 60 vezes maior em amplitude que o campo gerado pelo cérebro, e que pode ser detectado a vários metros de distância do corpo. Quando você sente uma emoção elevada e verdadeira, como a gratidão profunda, o coração entra em um estado de coerência. Seus batimentos se tornam regulares e harmoniosos, como uma valsa perfeita. E quando o coração entra nessa dança coerente, ele envia um sinal de paz e ordem para o cérebro. O cérebro, então, começa a funcionar de maneira mais criativa, mais integrada, mais conectada ao agora. Foi nesse ponto que minha prática se tornou simples e poderosa. Enquanto eu tentava mudar minha vida usando apenas a força da mente, era uma batalha cansativa. A mente duvida, a mente racionaliza, a mente vive no passado ou no futuro. Mas quando aprendi a acessar o coração e a gerar, de forma intencional e consistente, emoções elevadas, todo o meu corpo começou a responder. A mente acelerada desacelerava. O ruído mental diminuía. O passado perdia seu poder de me definir, e o presente ganhava uma riqueza, uma profundidade e uma paz que eu nunca tinha experimentado. Essas emoções elevadas, a gratidão, compaixão, admiração pela vida, amor incondicional, inspiração, são as chaves quânticas. Elas abrem as portas para frequências mais sutis, mais criativas, infinitamente mais capazes de manifestar novas realidades. Mais um aviso crucial: o campo não se engana. Não adianta fingir. Não adianta tentar enganar o universo com uma gratidão forçada. Você precisa se entregar. Respirar fundo, levar a atenção para o centro do peito e permitir que o sentimento genuíno surja. É uma rendição, não uma força. E quando comecei a viver a partir desse lugar, de dentro para fora, uma nova compreensão nasceu. A mente pensa, mas é o coração que sabe. É o coração que guia. É o coração que atrai, organiza e magnetiza. A emoção coerente é o idioma do invisível. E quando você se torna fluente nessa linguagem, o universo para tudo para te ouvir e responde como se estivesse escutando seus mais profundos desejos em alto e bom som. A reprogramação do novo eu, na repetição sagrada. Eu costumava ser um viciado em informação. Acreditava que, se eu apenas entendesse um conceito, minha vida mudaria magicamente. Uma palestra inspiradora, um livro transformador, eu achava que a iluminação intelectual era o portal para a transformação. Mas a neurociência é clara e implacável: o cérebro não se remodela com informação. Ele se remodela com repetição. Porque apenas o que é repetido, praticado e vivido repetidamente se torna identidade. Apenas o que é praticado até a exaustão se torna automático, um novo hábito de ser. E só quando se torna automático, você vive aquilo sem esforço, sem a resistência internalizada, como uma expressão natural do seu novo eu. O cérebro é, por natureza, conservador e preguiçoso. Ele adora atalhos, padrões e hábitos conhecidos, porque isso economiza energia. Por isso, mudar é fisicamente desconfortável. Dói. É como forçar um músculo atrofiado. Mas é nesse desconforto que reside a liberdade. Quando você repete um novo pensamento, uma nova emoção,
um novo comportamento, mesmo que no início soe falso, como uma roupa que não é sua. Você está, na verdade, abrindo novos caminhos na floresta densa dos seus neurônios. Você está criando novas conexões neurais. E essas conexões, com o tempo e a persistência, se tornam circuitos estáveis, superestradas de um novo mapa interno. Foi assim que escapei da paralisia emocional que me manteve cativo por anos. Eu, literalmente, escolhi a nova identidade que queria habitar. Não era uma fantasia. Era um projeto de arquitetura interna. E comecei a praticar ser essa versão todos os dias. Não apenas na meditação formal, mas nos pequenos gestos. No tom de voz que eu escolhia. Na pausa entre uma ação e outra. Na intenção com que eu respirava, andava pela rua, cumprimentava um estranho. A repetição, nesse contexto, não é algo mecânico e sem alma. É um ritual sagrado. Porque é através dela que você apresenta ao seu corpo as evidências de que você já não é mais o mesmo. O corpo é um animal de hábitos. Ele precisa ser convencido. Ele precisa sentir, na carne, que o novo caminho é seguro, é vantajoso, é real. E ele só se convence com consistência. Aqui, um dos segredos mais importantes, não é sobre intensidade, é sobre frequência. Pequenos atos de coragem, pequenos momentos de presença, pequenas escolhas por um pensamento elevado, repetidos diariamente, são infinitamente mais poderosos do que grandes esforços esporádicos, seguidos de longos períodos de recaída no piloto automático. É como uma gota d'água escavando uma rocha. No começo, não se vê nenhum resultado. Mas com o tempo, a persistência silenciosa da água esculpe desfiladeiros, muda o curso de rios, cria novas paisagens. E quando esse novo padrão neural e emocional finalmente se instala, algo que parece mágica acontece, você para de tentar mudar. As mudanças simplesmente acontecem através de você. Você começa a agir, a pensar e a sentir de forma alinhada, sem esforço consciente, porque aquilo não é mais uma prática. É quem você se tornou. E esse tornar-se só é possível porque a repetição silenciosa e disciplinada construiu, tijolo por tijolo, uma nova arquitetura interna, uma nova casa para o seu espírito habitar. Colapsando a realidade, o poder do observador. A primeira vez que estudei o conceito do colapso da função de onda na física quântica, minha mente linear quase entrou em curto-circuito. Mas a essência é profundamente espiritual e transformadora. Os experimentos quânticos mostram que uma partícula subatômica, um elétron, por exemplo, existe em um estado de pura potencialidade. Ela não está aqui ou ali. Ela está em uma nuvem de probabilidades, ocupando todos os lugares possíveis ao mesmo tempo. É apenas quando um observador consciente direciona sua atenção para ela que essa nuvem de possibilidades entra em colapso e a partícula se decide por uma localização específica, tornando-se real. Traduzindo para nossa vida e a matéria, aquilo que chamamos de realidade física, não existe de forma definida até que haja um observador consciente interagindo com ela. Em outras palavras, o mundo ao seu redor só se solidifica, só se concretiza, quando você interage com ele com a sua atenção, sua intenção e sua energia. Antes disso, tudo é pura possibilidade. Isso colocou meu mundo de cabeça para baixo. Significava que a minha atenção era o pincel, e a realidade, a tela. Enquanto eu continuasse prestando atenção apenas no que estava errado, no que me faltava, nas dores e nas injustiças, eu não estava apenas reclamando da vida. Eu estava, ativamente, solidificando essas experiências no campo quântico. Eu estava dando forma, através do foco da minha consciência, justamente aquilo que eu mais desejava evitar. A consciência direcionada é um holofote de criação. Ela ilumina e dá existência àquilo em que você acredita, sente e espera. Quando essa verdade se tornou viva em mim, eu abandonei a corrida frenética atrás das coisas. Comecei a se tornar alguém que convida às experiências certas, simplesmente pelo estado interno que escolho manter. É como se a realidade fosse uma névoa quântica, fluida e em constante mutação, moldada pela consistência da sua frequência. Mas há um segredo que muitos ignoram nesse processo: o colapso da matéria não acontece quando você está desesperado, carente ou necessitado.
Ele acontece quando você está em estado de presença plena, de alinhamento interno, de rendição criativa. A realidade responde mais ao seu estado de ser do que a todos os seus esforços externos combinados. Quando você vibra como se já fosse verdade, o campo quântico reorganiza o mundo físico para confirmar aquela vibração. E é por isso que práticas como meditar, visualizar, sentir e imaginar com emoção não são escapes da realidade. Elas são atos criativos supremos. São formas de você, no campo quântico, antecipar a experiência. É você preparar o terreno da realidade, sintonizando a frequência, para que ela então floresça no plano físico. Você não está esperando passivamente que a vida mude. Você está, ativamente, colapsando uma nova realidade com a força da sua consciência desperta. Com o poder de quem parou de ser um espectador assustado e decidiu se tornar o autor da própria história. O corpo como memória viva do passado. Por um tempo, eu acreditei que a mudança era uma batalha travada apenas na mente. Que bastava querer muito, que bastava uma decisão consciente, para que o novo eu surgisse. Mas o corpo tem uma memória própria. Ele é um arquivo vivo. Ele guarda, em seus tecidos, em sua química, em sua postura, cada dor, cada hábito, cada emoção repetida ao longo de anos, como um programa de computador profundamente instalado. E mesmo quando a mente consciente grita, chega. Vamos mudar, o corpo sussurra, através de uma sensação familiar, um desconforto conhecido, uma doença, uma tensão e não. Aqui é mais seguro. O conhecido, mesmo que doloroso, é previsível. É como tentar pilotar uma nave espacial com o manual de uma charrete. Os comandos não funcionam porque o hardware não é compatível. Foi doloroso perceber que meu corpo estava literalmente viciado nas emoções do passado. Medo, raiva, culpa, insegurança, sentimentos que eu não escolhia mais de forma consciente, mas que meu corpo, em seu piloto automático bioquímico, continuava buscando. Porque cada emoção libera um coquetel de hormônios e neuropeptídeos. O corpo se acostuma com esse barato químico. Ele passa a desejá-lo, a exigi-lo, a provocar situações no mundo externo, muitas vezes de forma destrutiva, apenas para sentir novamente a mesma química familiar, só para manter o padrão homeostático conhecido. Foi nesse momento de clareza que entendi, se eu quisesse criar um futuro genuinamente novo, eu precisaria primeiro libertar meu corpo do passado. Precisaria, literalmente, ensinar ao meu corpo como seria se sentir diferente. Eu precisava mostrar, através da meditação profunda, da respiração consciente, do silêncio intencional, que havia uma nova farmacopeia interna possível. Uma nova química, baseada em emoções elevadas, mais leve, mais expansiva, mais prazerosa. No início, o corpo resistiu ferozmente. Foi um desconforto quase insuportável. A inquietação, a vontade de desistir, a atração magnética pelos velhos dramas, tudo isso era o grito de um corpo viciado tentando me puxar de volta para a sua zona de conforto tóxica. Mas eu mantive o foco. Entendi que libertar-se do eu antigo não é um processo apenas psicológico. É fisiológico. É recondicionar o corpo para que ele deixe de ser uma âncora emocional do passado e se torne um instrumento criativo no presente, um aliado na sua expansão. Quando o corpo para de viver no passado químico e emocional, ele para de produzir, por reflexo, o mesmo futuro. E é aí que o milagre começa a acontecer. Sincronicidades. Coincidências tão perfeitas que não podem ser chamadas de acaso. Encontros inexplicáveis. Resultados que surgem sem um esforço hercúleo. Esse é o verdadeiro milagre quântico. Ele ocorre quando o corpo deixa de ser um depósito de memórias e se torna um farol de presença. Quando ele para de reagir automaticamente aos estímulos do mundo e começa a responder criativamente a partir de uma intenção interna. Nesse estágio, você não está mais revivendo o ontem. Você está criando o agora. Você está se abrindo para o desconhecido, não mais com o medo da criança perdida, mas com o fascínio do explorador consciente. Porque o eu antigo foi honrado, agradecido por suas lições, e finalmente deixado para trás. Meditação em o laboratório da criação consciente. Durante anos,
eu vi a meditação com um certo ceticismo. Parecia algo muito etéreo, muito distante da minha vida prática. Eu a via como uma fuga, um refúgio para escapar do estresse, uma pausa necessária, mas desconectada da criação ativa. Mas quando uni o conhecimento da neurociência ao da física quântica, percebi o erro colossal dessa visão. Meditar não é escapar da realidade. É acessar o painel de controle dela. É o momento em que você sai temporariamente do mundo da matéria condensada para reorganizar o campo de energia e informação que o sustenta. É onde você deixa de ser um corpo confinado no tempo e no espaço e passa a experimentar ser pura consciência no eterno agora. A meditação é o laboratório quântico onde todas as possibilidades são testadas antes de se manifestarem. Quando você fecha os olhos e se aquieta, você está, simbolicamente, abandonando o nome, os rótulos, os compromissos, o histórico emocional. Você está se desidentificando da sua persona. E, ao fazer isso com presença, você começa a acessar aquele espaço entre os pensamentos, o vácuo fértil, onde todas as possibilidades existem antes de tomarem forma, antes da lógica, antes da limitação. É nesse espaço sagrado que você planta os códigos da realidade que deseja viver. Claro, no início, a resistência é feroz. A mente racional, o eu que você acredita ser, se agita. O corpo se inquieta. Tudo parece conspirar para te puxar de volta à realidade conhecida. Mas é exatamente nesse confronto entre a consciência expandida e o hábito contraído que a verdadeira alquimia acontece. Cada vez que você escolhe permanecer na quietude, mesmo com desconforto, você está enviando um sinal inequívoco para o campo quântico. Estou pronto. Estou disposto a criar algo novo. E o campo escuta. Ele sempre escuta. Mas, mais uma vez, ele responde à coerência vibracional que você emite, não ao seu esforço para se livrar do desconforto. Quanto mais alinhado e coerente você está internamente durante a prática, a coração e mente em sincronia, emoção elevada presente, a mais rápida e visivelmente a realidade externa começa a se mover. Tenho memórias vívidas de sessões de meditação em que, sem nenhuma expectativa, fui inundado por uma onda tão intensa e genuína de gratidão que meu corpo inteiro estremecia. Lágrimas rolavam, mas não eram de tristeza. Eram de uma alegria pura, de uma conexão absoluta. Naquele momento, dentro daquele laboratório quântico, eu já estava vivendo a realidade que desejava. Ainda não havia nenhuma evidência material. A conta bancária era a mesma, os desafios ainda estavam lá. Mas eu tinha mudado. E o curioso, o sempre fascinante, é que dias ou semanas depois, situações completamente inesperadas começavam a se desenrolar. Pessoas certas apareciam. Oportunidades surgiam de fontes improváveis. Soluções para problemas antigos chegavam como um insight. Tudo em uma perfeita e inexplicável sincronicidade. Meditar, portanto, é o ato supremo de criação consciente. É onde você ensaia, vibra, sente e se transforma antes que o mundo mude à sua volta. Porque a mudança real nunca é, quando o verso acontecer, aí eu me sentirei diferente. A mudança quântica é, eu me sinto diferente agora, e portanto o verso acontece como uma consequência natural. E isso, essa inversão completa da lógica convencional, só é possível quando você para tudo e mergulha para dentro. Não para fugir da vida, mas para recriá-la a partir da fonte invisível de tudo o que é. O grande truque, lembrar quem você já é. Demorei anos para entender intelectualmente uma vida para incorporar esta verdade: você não atrai o que deseja, você atrai o que é. Essa simples frase desmonta toda a estrutura da busca externa. Porque enquanto eu corria atrás dos meus sonhos, no fundo, eu ainda acreditava que alguma coisa fora de mim precisava acontecer primeiro para que eu pudesse, finalmente, ser feliz, pleno ou bem-sucedido. Mas o campo quântico não opera nessa lógica de carência. Ele não responde ao um dia. Ele não se move pela frequência da espera, da falta, da ausência. Ele responde à coerência vibracional. E se você está vibrando como alguém que ainda não tem, você está, com toda a sua força, reforçando o estado de não ter. O ponto de virada final chegou quando eu, simplesmente, parei de buscar. Eu soltei as rédeas.
Abandonei a ânsia. E comecei, de forma deliberada e consciente, a viver como se já estivesse lá. Eu me fazia perguntas poderosas. Como a versão de mim que já realizou esse sonho se sente ao acordar? Como ela pensa sobre os desafios? Como ela caminha? Como ela respira? Como ela se relaciona com os outros? E então, eu começava a agir, pensar e, o mais importante, a sentir a partir dessas respostas. No início, era um ato de pura fé. O ego, a identidade velha, berrava que era mentira, que era auto-engano, que eu estava sendo ingênuo. Mas a prática constante, a repetição sagrada, começou a modificar minha biologia. Minha química mudou. Meu estado de ser fundamental se alterou. O segredo mais profundo, aquele que poucos estão dispostos a encarar, é este: o poder não está no objeto do seu desejo. Está no quanto você consegue encarnar o estado de ser associado a esse desejo, antes que qualquer evidência física surja. Não é fingimento. É construção interna. É assumir, por uma escolha consciente e repetida, que você já é aquele que tem, que realiza, que vive plenamente o que tanto busca. E essa vibração, quando mantida com consistência, cria um campo de força ao seu redor. Um campo que atrai com precisão cirúrgica as pessoas, as circunstâncias e os eventos que ressoam com essa nova identidade. Quando você se torna aquilo que quer, você para de esperar. E quando você para de esperar, você deixa de emitir a frequência da carência, da ausência. E é nesse exato momento que o colapso quântico acontece. O universo, então, começa a te tratar como você se trata. As pessoas ao seu redor começam a reagir à sua nova postura energética, não à sua história antiga. As oportunidades surgem não como milagres caídos do céu, mas como consequências naturais e orgânicas do ser que você se tornou. O processo é quase invisível, mas seus efeitos são absolutamente transformadores. E é por isso que o maior truque da criação quântica não é um truque. É uma lembrança. Não se trata de chegar a algum lugar no futuro. Trata-se de lembrar quem você já é no fundo do seu ser e começar a viver a partir desse lugar agora. Porque, no nível mais fundamental, tudo o que você verdadeiramente deseja, a paz, amor, alegria, plenitude, já está disponível. É a sua essência. A única coisa que se coloca entre você e essa realidade é a velha identidade, o eu condicionado pelo passado, que insiste em sussurrar que ainda não pode, que ainda não é digno, que precisa de mais alguma coisa. Mas quando essa voz finalmente se cala, não pela repressão, mas porque foi substituída pela vibração mais alta da verdade do seu ser, o impossível se torna uma palavra vazia. Se uma única frase deve ecoar em sua mente depois deste vídeo, que seja esta, repetida até que se torne a sua nova verdade. Você não atrai o que deseja. Você atrai o que você é. Você atrai o que você vibra. Leve essa consciência para cada respiração. Escreva-a, releia-a, pratique-a, vibre-a. Porque é a partir desse novo patamar de entendimento que a sua vida, de fato, começará. Tudo o que você quer já existe em potência. E está apenas esperando você se lembrar e se tornar a quem você realmente é. E aí está. O grande segredo não estava escondido em lugar nenhum, exceto dentro de você. Você não atrai o que deseja, você atrai o que você é. A partir de hoje, a prática é simples, mas revolucionária. Pare de buscar e comece a ser. Encarnar a paz que você quer sentir. A prosperidade que você quer ter. O amor que você quer viver. Antes da evidência chegar. Isso não é fingir. É criar, do nível quântico para o material. Se esse conteúdo fez sentido para você, clique em inscrever-se e junte-se à nossa comunidade de criadores conscientes. Curta, compartilhe este vídeo para que essa mensagem chegue mais longe e comente abaixo com "Eu crio minha realidade agora". Não é só uma frase. É um decreto. É a sua nova verdade. Lembre-se, o universo não responde ao seu pedido, mas ao seu estado de ser. Então, vibre alto. Torne-se a pessoa que você escolheu ser. A criação começa agora.
Até o próximo vídeo. Vibre alto. Torne-se. A criação começa agora.